Uma das opções dos quadros executivos de uma empresa quando chega o momento de aplicar parte dos fluxos de caixa são os shares buybacks. Uma opção rodeada em controvérsia, considerada inclusivamente ilegal na Europa até o ano 2000, é vista por muitos como manipulação do mercado e por outros como rentabilidade acrescida. Hoje vamos olhar para o que significa a recompra de ações, o impacto dessa operação e vantagens ou desvantagens da mesma. Vamos a isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Comecemos então por explicar o que são shares buybacks. Como o próprio nome indica, são operações levadas a cabo pela própria empresa para comprar as suas próprias ações, retirando-as assim do mercado. Como gestor de uma companhia, podes terminar o trimestre com elevados fluxos de caixa que decides distribuir parte pelos acionistas através de dividendos e ainda assim ficar com uma grande quantidade de dinheiro parado na conta da empresa. Ao utilizar parte desse remanescente para comprar várias ações da tua própria empresa, estás a impactar diretamente as futuras declarações financeiras, mas também podes estar a influenciar o preço de mercado. Bom, a companhia, ao comprar ações dela própria no mercado, reduz o número total de ações disponíveis. Se antes a companhia estava dividida, por exemplo, em 10 ações, ao comprar uma ação, a companhia passa então a ser representada por 9 ações. O número de ações disponível no mercado é agora 9 e isto significa que cada ação representa uma maior parte da companhia. Esta consequência beneficia duplamente o acionista, que vê a sua parte representar uma maior porção da companhia, mas também o preço da ação valorizar pela lei da oferta e procura. Outro dos impactos é diretamente nas declarações financeiras. Ao reduzir o número de ações, métricas como os benefícios por ação, por exemplo, são artificialmente inflacionados. O que antes eram $10 a dividir por 10 ações e, portanto, um benefício por ação de $1, com a recompra que mencionei, os benefícios por ação, ou earnings per share, passam a $10 sobre 9 ações, o que significa passam a $1,11. Ora, isto dá uma aparência de crescimento do negócio ou de aumento de produtividade, quando na realidade é um processo de engenharia financeira. É preciso ter imenso cuidado quando estamos a analisar uma companhia para ter em conta este fator. Ao reduzir o número de ações, a companhia também beneficia com isso. Se a companhia paga dividendos, ao reduzir o número de ações, está imediatamente a reduzir o valor total dos dividendos que terá de pagar na próxima data de pagamento. Também permite aumentar métricas financeiras de performance, como são aquelas ligadas à equity ou património acionista, como por exemplo o Return on Equity ou o Return on Assets. Influencia o Return on Equity porque ao reduzir o número de ações, estamos a reduzir a equity e mantendo a mesma receita líquida, o resultado sobe. O Return on Asset, porque ao comprar ações estão a usar dinheiro para o fazer e portanto é menos um ativo no balanço da companhia, reduzindo os assets e, para a mesma receita líquida, o resultado sobe. Já vimos que traz vantagens para os acionistas e uma vantagem para a empresa. Então, qual é o problema? Um dos problemas foi o que referi há pouco, com a falsa ilusão de que a companhia apresenta números excelentes, quando na realidade o negócio está a estagnar. Outro problema mais grave é quando é usado para beneficiar os quadros diretivos das companhias. Muitos dos CEOs e executivos das empresas têm estruturas de compensação como as que estão a ver na imagem. O salário representa uma parte e recebem também bónus ou benefícios de acordo com a performance. Ora, muitas vezes essa performance é avaliada em métricas como o crescimento dos EPS ou da receita ou do ROI e, como vimos, algumas delas são altamente beneficiadas com a operação de recompra de ações. O ponto onde quero chegar é que a operação de buyback em si pode ser usada de forma benigna para a empresa e para os seus acionistas, quando as ações são compradas a preços justos ou abaixo do que a companhia considera ser o seu valor intrínseco. Nem sempre é possível, porque muitas ações passam grande parte do tempo sobrevalorizadas, mas a companhia deve gerir o capital alocado à recompra de forma eficiente. Quando vemos uma empresa a recomprar agressivamente as suas ações, sem importar o preço a que são transacionadas, devemos estar alerta porque muito provavelmente vai servir apenas os interesses do quadro diretivo com os seus bónus. Existem também alguns defensores que esta recompra de ações deveria ser ilegal e que o dinheiro deveria ser aplicado para o aumento salarial dos seus funcionários e criação de novos empregos. O argumento é que é uma operação de mercado em que não se reflete qualquer aumento de produtividade da empresa. Para finalizar, e para os que se estão a perguntar como funciona a nível europeu, aqui a legislação é diferente e a recompra de ações tem de ser aceite por maioria pelos acionistas e não apenas pelo comitê executivo. Vejamos então o estado atual do portfólio.
A semana dos mercados até nem começou muito bem, mas rapidamente assistimos a uma recuperação fantástica e é bem notória a rotação de capital para empresas do Dow Jones, ligadas diretamente ao tecido empresarial e à reabertura económica. Quero mostrar-vos o que é um gráfico do retorno anual dos diferentes setores da bolsa norte-americana e, como podem ver, nos últimos 4 anos, 3 foram dominados pelo setor da tecnologia. Salientar ainda que desde 2014 o setor da energia tem apresentado perdas consideráveis, à exceção de 2016, e é fácil de entender porquê, quando olhamos para o gráfico do preço do barril de petróleo dos anos correspondentes. Onde quero chegar é que esta rotação de capital entre setores da economia é perfeitamente natural. O mercado move-se através de ciclos e prova disso são os resultados flutuantes do mesmo setor em anos diferentes. Outra situação que considero importante falar é sobre a sobrevalorização atual do mercado norte-americano. Olhando para o gráfico seguinte, ajustado à inflação, vemos que o benefício por ação das companhias normalmente anda entre os 9 e os 25 valores. Hoje em dia estamos para lá dos 30 num território extremamente perigoso que, como podemos ver pela história nos últimos 100 anos, o tempo encarregar-se-á de corrigir. Isto obviamente não quer dizer que todas as companhias estão nesta condição, até porque é sempre possível encontrar ineficiências do mercado, mas como um todo o S&P 500 está muito deslocado da realidade e não me admirava nada que nos próximos meses ocorra uma correção. E se acontecer, é particularmente importante que os investidores que, como eu, começaram a investir na última década, tenham em conta que ainda não experimentámos um bear market a sério, como os que aconteceram de 2000 a 2003 e mais recentemente de 2007 a 2009, que duraram anos. O bear market de 2020, que durou aproximadamente 26 dias, é um menino comparado com os anteriores. Sejam cautelosos no momento de investir, porque vivemos num contexto de euforia desmedida. Relativamente ao portfólio, atingimos os 38% de valorização e a rentabilidade dos dividendos manteve-se constante, já que esta semana não existiram aumentos, nem fiz qualquer compra. Os dividendos recebidos neste mês totalizaram uns $33, a caminho de bater mais um recorde do mês de dezembro. Em relação a estas folhas de cálculo, decidi adicionar mais informação no que respeita aos dividendos. Em primeiro lugar, adicionei uma média aritmética dos aumentos dos últimos 3 anos para cada companhia e incluí essa informação numa coluna no separador dos dividendos. Usando então a média de aumentos dos dividendos de 10%, criei um separador novo para visualizar a projeção futura do crescimento dos dividendos. Neste separador posso então estimar o crescimento da rentabilidade dos dividendos atual de 3,7%, projetando valores específicos e conservadores para os próximos 15 anos. Projetando então um crescimento da rentabilidade anual a 10% nos primeiros 5 anos, seguida de um crescimento de 6% nos 5 anos seguintes e depois baixando para os 2%, sem qualquer modificação ao portfólio atual, ou seja, compra ou venda de ações, a rentabilidade do mesmo em 2030 seria de 8%. Ao retirar o 28% de impostos a esse valor, dá uma rentabilidade líquida de quase 6%, que seria mais ou menos de 1.200 euros com os valores atuais. Se eu conseguir triplicar o valor investido até lá, estamos a falar de mais de 3.500 euros depois de impostos, um valor que é recebido passivamente. Bom, e é tudo por hoje pela minha parte, espero que tenham gostado do episódio. Se assim for, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais, ajudando-me assim a chegar a mais pessoas. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.